Olá, eu sou a Simone de Abreu e hoje eu vou falar sobre herança entre classes. Se vocês gostaram do vídeo, curtam e para saber sobre as novidades, se inscreva no canal. Bom, analisando essas imagens, onde nós temos aqui pessoas, um conjunto de pessoas, veículo, um conjunto de veículos, animal e um conjunto de animais, nós podemos determinar que nós temos aqui uma classe, que seria a classe pessoa, que tem todas as características comuns a uma pessoa, como por exemplo, o nome, o endereço, a idade, o sexo, entre outras informações que dizem respeito a uma pessoa. Se a gente pensar numa pessoa estudante, o estudante, além dessas informações, ele também vai ter lá uma nota, o semestre, o curso a qual ele está vinculado. Se a gente pensar no professor, o professor, além dos dados comuns de uma pessoa, ele também vai ter ali a lista de disciplinas que ele leciona, qual é a instituição de ensino que ele leciona, a lista de alunos, as turmas que ele tem. Se a gente pensar no funcionário de uma empresa, ele também é uma pessoa que tem lá o nome, a idade, o endereço, o telefone, enfim. E ele vai ter ali o cargo dele como funcionário, o salário dele como funcionário. Se a gente pensar num diretor, a gente também consegue visualizar as características comuns, mais as características específicas de um diretor. Então, quando a gente pensa no conceito de herança, o conceito basicamente é: eu consigo abstrair em uma classe que nós vamos chamar de superclasse tudo aquilo que é comum às classes que vão derivar dela, como por exemplo, estudante, professor, funcionário e diretor, elas vão então estender a classe pessoa. A mesma analogia a gente pode fazer a outros tipos de classes, como por exemplo, eu tenho uma classe, uma superclasse chamada veículo e posso especializar um veículo utilitário, posso especializar em uma moto, posso especializar uma bicicleta como sendo um veículo, posso especializar um ônibus como sendo um veículo. Então, as características comuns a todas as subclasses de veículo vão estar em veículo, e cada uma das subclasses vão ter as suas características mais especializadas. A mesma coisa com a classe animal. Bom, então a herança ela permite que características comuns a diversas classes sejam herdadas de uma superclasse, que nós também podemos chamar de classe base. Então, é uma forma de reutilização de software. Novas classes são criadas a partir das classes existentes, absorvendo seus atributos e comportamentos. Além de fazer essa absorção de atributos e comportamentos, também é possível adicionar novos recursos às subclasses. Então, a subclasse pode ter seus próprios atributos e pode ter também outros métodos que diz respeito somente a ela. Vamos analisar aqui esse pseudodiagrama de classes. Eu falo pseudo porque ele não está com todas as características de um diagrama de classes, mas basicamente nós temos aqui a classe carro, que é a superclasse, e nós temos aqui uma classe chamada utilitário, que é uma subclasse da classe carro. Ou seja, a classe utilitário, ela estende a classe carro. O conceito de herança, a ligação de uma classe para outra é dada com uma seta apontando, né? Uma seta que sai da subclasse e aponta para a superclasse. Então aqui utilitário é um carro. Então nós temos aqui que o carro tem marca, modelo e ano de fabricação, o utilitário também tem essas características. O carro tem lá o método ligar, acelerar, frear, imprimir, e o utilitário também tem o método ligar, acelerar, frear, imprimir, e tem, além desses métodos, o método calcular frete, e ele redefine aqui o método imprimir. Vamos falar já já sobre essa questão de reescrita de método ou de redefinição de método. Alguns outros exemplos sobre herança seriam: gerente é um funcionário, o livro de uma livraria é um livro, o livro de uma biblioteca é um livro, a conta especial de um banco é uma conta. Então, sempre que eu conseguir responder o relacionamento é um de forma adequada, nós estamos falando sobre o conceito de herança. Como que a gente especifica isso sintaticamente? A superclasse a gente vai construir ela normal, public class, o nome da superclasse e o corpo da superclasse. Agora, a subclasse, nós vamos fazer uso de uma palavra reservada que é a palavra extends. Indica que é a criação de uma nova classe que herda de uma classe existente. Então, nós temos aqui public class, o nome da subclass, extends, o nome da superclasse que ela está estendendo, e o corpo dessa subclasse. Então essa é a sintaxe básica para declaração de uma herança. Nós temos também uma palavra reservada
usada quando a gente fala em herança, que é a palavra super. Essa palavra ela permite invocar o construtor da superclasse dentro da classe derivada da subclasse. Se a superclasse não tiver nenhum construtor default e o construtor da subclasse não chamar nenhum outro construtor da superclasse de forma explícita, vai acontecer um erro em tempo de execução. Bom, ela também é utilizada para invocar métodos da superclasse dentro da subclasse. Ou seja, sempre que eu quiser acessar os métodos da superclasse, nós vamos usar a palavra super. Por exemplo, se dentro do imprimir da subclasse eu quiser acessar o imprimir da superclasse, eu tenho que distinguir qual imprimir que eu estou usando. Então é super.imprimir, estou chamando imprimir da superclasse. Vamos pegar aqui um exemplo prático. Funcionário gerente. Então, funcionário vai ser a superclasse, como temos aqui nesse exemplo. Então, ele tem um nome e um salário, e são privados, né, atributos privados. Então, eles têm lá os seus getters e setters como interface de acesso. E ele vai ter aqui dois métodos. O aumentar salário, que recebe um percentual float, e o método imprimir, que são públicos. Dado o texto, sabe-se que o gerente recebe um bônus adicional de 20% quando um aumento de salário é efetivado. Os demais funcionários recebem um aumento de acordo com o percentual informado. Então vamos pensar da seguinte forma: se um funcionário receber 10%, então um gerente vai ter os 10% mais o bônus de 20%, ou seja, ele vai ter 30% de aumento. Na classe gerente, além dos atributos de um funcionário que é nome e salário, o gerente também tem o número de funcionários que ele gerencia. E como métodos, ele vai reescrever o método aumentar salário. Por quê? Porque ele recebe um bônus adicional de 20% de aumento, né, que é dado para gerente. Então a gente vai redefinir esse método daqui a pouco. E o método imprimir, que vai acessar os dados do funcionário, que é o nome, o salário e o número de funcionários. Vamos para a implementação e ver um exemplo prático. Temos aqui a classe funcionário, com os atributos privados nome e salário. Temos aqui a geração do construtor default da classe funcionário e aqui a geração do construtor sobrecarregado da classe funcionário, recebendo o nome e o salário e armazenando esses valores nos atributos. Aqui eu deixei omitido os getters e setters e vamos aos métodos da classe. Temos aqui o método aumentar salário, que não retorna nada. Ele recebe um percentual que é do tipo float e ele atualiza a variável salário. Então, diz.salário mais igual, diz.salário vezes perc sobre 100. Ou seja, nesse processamento aqui, eu tenho apenas o que é perc% do salário. Por exemplo, se um funcionário comum receber 50% de aumento, então vai ser 50% do valor que eu vou ter aqui só. Como eu estou usando esse mais aqui antes do igual, então eu estou fazendo com que salário receba salário mais esse percentual calculado sobre o salário. Aqui nós temos o método imprimir, que retorna o dado do funcionário, que é o nome, e aqui uma string formatada com duas casas decimais, que é o salário. Eu uso aqui o método format da classe string. Neste link aqui vocês têm mais informações sobre a classe format. Vamos agora para a classe gerente, que estende a classe funcionário. Public class gerente, que é o nome da classe, e vamos usar aqui a palavra reservada extends e indicar qual a classe que ele vai estender. É a classe superclasse funcionário. Então, nesse item aqui, existe a herança entre gerente e funcionário. Os atributos ou as variáveis de instância do funcionário vão ser todas do funcionário, que já estão definidas lá na classe funcionário, a gente não precisa criar de novo, por isso existe o resumo de código, e ele tem um outro atributo que é o número de funcionários que ele gerencia. O construtor da classe gerente, o construtor default dele, toda vez que a gente criar um gerente, nós vamos fazer aqui a invocação do construtor da superclasse. Então nós vamos chamar o super. Quando essa instrução for executada, automaticamente o construtor da classe funcionário será executado. Então aqui nós chamamos o construtor default da superclasse, ou invocamos esse construtor default. Bom, se eu fizer a sobrecarga desse construtor gerente, então ele vai receber os atributos de um gerente, que é o número de funcionários, o nome do funcionário e o salário dele. Bom, como lá na classe funcionário nós também temos um construtor sobrecarregado, então aqui, como primeira linha desse gerente sobrecarregado, nós vamos chamar o construtor com parâmetros da superclasse. Então, super, vou passar aqui o nome e o salário. E o número de funcionários a gente armazena no atributo número de funcionários da classe gerente. Os getters e sets eu vou deixar omitido aqui. E aqui
nós vamos reescrever o método aumentar salário. Qual é a assinatura do método aumentar salário da classe funcionário? Public void aumentar salário recebendo um percentual do tipo float. Então a assinatura do método continua igual. Aqui nós temos uma anotação que é interessante manter essa anotação na documentação, no projeto, para indicar que aqui está acontecendo uma reescrita de um método, ou seja, esse método já existe na superclasse e ele está sendo redefinido na subclasse. Toda vez que o percentual for passado aqui, então se um funcionário comum receber 10% de aumento, um funcionário gerente vai receber esses 10% mais o 20% de bônus. Se um funcionário receber 20% de aumento, o gerente vai receber esses 20% mais 20% do bônus, ou seja, 40%. Então, basicamente, eu vou reutilizar o método aumentar salário da superclasse. Então, para eu invocar esse método aumentar salário da superclasse, eu tenho que usar a palavra super. Então, super ponto vai me dar acesso aos métodos da superclasse. E aí eu vou passar a soma dos parâmetros, né? Que é o percentual que eu estou recebendo mais o 20, que é o bônus de todo gerente. O método imprimir, ele vai funcionar bem parecido. Ele vai retornar uma string, ele se chama imprimir. Temos aqui também a anotação do override, que a gente está fazendo a reescrita desse método. E, além do número de funcionários que esse gerente gerencia, que é o N funcionários, eu também quero saber quais são os dados do gerente como o nome e o salário dele. Só que eu já não tenho um método que me retorna isso na classe funcionário, que é o imprimir. Então eu vou chamar aqui super.imprimir. Então quando eu uso super.imprimir, eu estou chamando o imprimir da classe funcionário. E na aplicação, como é que isso aí funciona? Então nós temos aqui a referência func do tipo funcionário e estamos instanciando aqui um objeto funcionário com o nome José da Silva e o salário R$1.000. Aqui nós temos uma referência ger do tipo gerente e aqui a instância da classe gerente. Então, o gerente José Medeiros, que ganha 5.000, ele gerencia 45 funcionários. Quando eu fizer ali a chamada do calcular aumento de salário, que é o aumentar salário, vamos supor que teve 10% de aumento de salário para os funcionários. Como é que eu vou fazer a chamada? Olha só, usando aqui o conceito de polimorfismo, que eu já vou explicar melhor como é que funciona esse conceito, nós vamos ter o mesmo nome de método, aumentar salário, tanto para o objeto funcionário quanto para o objeto gerente. Ou seja, eu não preciso ter um método chamado aumentar salário do funcionário e um método chamado aumentar salário do gerente. Eu tenho um aumentar salário, que pode ser utilizado tanto por funcionário quanto por gerente. Se eu tivesse outras subclasses da classe funcionário, como secretária, eu teria o método aumentar salário também. Então aqui eu passo 10 como parâmetro para os métodos aumentar salário tanto de funcionário quanto de gerente, e aqui nós vamos chamar o imprimir do funcionário e o imprimir do gerente. Teremos como resultado funcionário José da Silva, que é o objeto func. O salário dele era R$1.000, 10% de aumento, 1.100. Dados do funcionário gerente, que é o GER, nós temos lá o nome João Medeiros. O salário dele era 5.000, mais 30% em cima de 5.000 vai dar R$1.500, R$6.500 de salário. E o número de funcionários que ele gerencia, 45. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do polimorfismo. Polimorfismo, basicamente, nós vamos usar aqui para fazer a reescrita de métodos. Então aqui nós fizemos a reescrita do método aumentar salário. Então, para funcionar diferente para gerentes e funcionários comuns, nós redefinimos, reescrevemos esse método. Então esse método, ele não tem acesso direto às variáveis de instância que estão com o modificador private da superclasse. Ou seja, esse método ele não pode alterar diretamente a variável de instância salário, embora cada objeto gerente tenha uma variável de instância salário. Mas, se lá na classe funcionário eu estivesse utilizando um outro modificador de acesso para aquele atributo, para o atributo salário, como por exemplo o modificador de acesso protected, então aí sim, dentro da classe gerente, eu conseguiria ter acesso direto, usando lá o dis.salário. Se esse atributo ele é private, o acesso dele é só pelo getSalário ou pelo setSalário. Usando o protected, eu consigo acessar de forma direta, dis.salário. Basicamente, a questão do polimorfismo é eu ter várias formas de usar a mesma funcionalidade aqui,
o aumentar salário. Só que eles são diferentes para gerente, que é a subclasse, e para funcionário, que é a superclasse. Para saber se uma herança é adequada, né? Primeiro a gente tem que verificar se os objetos da subclasse eles são utilizáveis em qualquer código que use a superclasse. Um objeto da subclasse ele pode ser passado como argumento para qualquer método que espera um parâmetro da superclasse. Se isso for verdade, então basicamente o uso da herança ali está adequado. Vamos pegar aqui um exemplo de um método adicionar que vai guardar objetos funcionários dentro de uma lista de funcionários, tipada em funcionários. Então ele recebe aqui funcionário F. Lá na aplicação, se eu tiver um ger que é do tipo gerente, e se eu tiver aqui uma referência func do tipo funcionário, eu posso fazer com que o func receba o ger? Ok, isso é verdade, isso é possível de ser feito. Por quê? Porque todo gerente é um funcionário. O contrário não é verdade. Nem todo funcionário é um gerente. E aí, se eu usar o método adicionar passando o funcionário, vai funcionar. Porque eu estou passando um gerente para funcionário. Então eu poderia passar aqui o objeto func, fazendo aqui essa conversão, né, de gerente para funcionário, ou poderia passar direto aqui o objeto ger. O objeto da superclasse ele não pode ser atribuído a um objeto da subclasse. Por exemplo, se eu tenho aqui uma referência ger do tipo gerente e aqui um objeto func do tipo funcionário, eu não posso fazer com que ger receba um func, porque nem todo funcionário é um gerente. Isso aqui vai me gerar um erro, né? Aqui eu peguei um trechinho do código do NetBeans, onde acusa o erro, ger igual a func, né? Recebendo func. Tipos incompatíveis. Não é possível converter funcionário para gerente. Eu não consigo fazer essa conversão de forma direta. Aí entra um conceito que nós chamamos de upcache e downcache. O upcache é uma conversão na qual subclasses são promovidas a superclasses, que é o que nós fizemos anteriormente. Uma característica comum do upcache é a conversão implícita. Então a promoção é realizada de forma automática. Gerente é um funcionário? Então eu consigo fazer essa conversão. Então aqui nós temos um exemplo de um upcache, uma referência a funcionário recebendo uma instância de um gerente. Ou seja, eu posso guardar um gerente dentro de um funcionário. Eu posso guardar um array list dentro de um list. São exemplos aí de upcache. Se pensarmos nos tipos primitivos, seria basicamente a mesma coisa que eu pegar uma variável double e a essa variável double eu pegar um inteiro, o a aqui, e atribuir essa variável double. Então eu estou fazendo aqui uma conversão implícita. Se eu dar um printf aqui, na hora que eu imprimir o valor de x, 10.0 como resultado. O downcache é uma operação inversa. Superclasses são convertidas em subclasses. Ou seja, a gente vai fazer a despromoção. Característica, essa conversão é explícita. Tem que indicar o tipo para qual a conversão vai acontecer. Então, se eu tenho aqui um func do tipo funcionário recebendo uma instância do gerente, nós temos o upcache. Agora, se eu quiser pegar esse funcionário que é um gerente e transformar isso em gerente, fazer o downcache, né, ou a despromoção do tipo aqui, então eu tenho que indicar que o objeto func vai ser explicitamente convertido para um gerente, para ser armazenado aqui numa referência ger do tipo gerente. Pensando no tipo primitivo, se eu tiver aqui um double A com 25.98, um valor double, e um inteiro x, se eu quiser converter esse A para x, ou seja, x recebe o A, eu tenho que indicar que eu quero transformar o valor de A em um inteiro, ou seja, eu estou fazendo uma conversão explícita. Quando eu fizer a impressão aqui do x, eu vou ter como resultado somente a parte inteira do A, que é o 25. Tá? Então aqui nós estamos fazendo a despromoção do tipo. Eu estou pegando um objeto que está encapsulado dentro da superclasse funcionário e estou desencapsulando ele para a subclasse gerente. E para a gente finalizar essa parte de herança, vamos falar sobre o stanceoff. Esse operador, ele determina qual é o tipo da classe de um objeto em tempo de execução, em runtime. Se eu tenho uma referência func do tipo funcionário recebendo um gerente, nós estamos promovendo, né? Gerente para funcionário. Então o gerente é a Ana, ganha R$5.000 e ela tem 10 funcionários que ela gerencia. Se eu quiser saber o tipo, o que eu tenho dentro, né, dessa referência func, desse objeto func,
eu posso fazer uma pergunta. If func instance of gerente, ou seja, eu pergunto se aquele objeto é de um tipo da subclasse. Porque não faz sentido eu perguntar se ele é do tipo da superclasse, porque ele sempre vai ser do tipo da superclasse. Então eu pergunto se ele é do tipo gerente, ou seja, func instance of gerente. Se isso for verdade, me garante que o objeto é um gerente. Então, em algumas situações, eu vou precisar disso, principalmente quando a gente estiver trabalhando com um array list tipado na superclasse. Se eu quiser acessar alguma informação da subclasse ou acessar métodos específicos da subclasse, eu preciso fazer a conversão do tipo. Bom, pessoal, é isso. Se gostaram, dê um like aí e inscreva-se no canal. Até a próxima!